Olá, pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite, tá, pessoal? Graças a Deus, mais um dia aqui para a gente continuar, né, o nosso processo da nossa consciência. Você viu que eu fiz a barba, né? Eu não consigo ficar com barba, pessoal, porque com calor desse começa a coçar. Ontem eu estava gravando aqui o vídeo, vocês viram eu coçando aqui? Cocei aqui, cocei a testa e tudo. Mas é o incômodo, né, pessoal, do nosso corpo que a gente tem, tá? E a gente precisa fazer a limpeza. Quem não consegue, porque tem homem que fica aquele babão, né? Mas eu não consigo, tá, pessoal? Porque eu começo a coçar demais, tá? Assim tá bem melhor, tá? Mas dá uma aparência de que eu sou bem mais jovem, né, pessoal? Aí já pensou aqueles que são mais velhos, vai pensar assim, eu vou ficar ouvindo um menino desse aí e tal. Será que ele vai falar coisas mesmo? Porque tem essa, tá, pessoal? Eu tive em uma igreja que foi assim, tá? Eu era o beiro dessa igreja, eu fui lá e quando eu fui, né, que eu era o beiro, eu ia lá espranar alguma coisa. E aí a maioria era senhores, né? Senhoras, assim, velho. Tal. Ele disse, ele é muito novo, né? Porque eu sempre fazia barba, né? Ele é muito novo, será que ele vai saber negócio da palavra de Deus? Será que eu vou saber, mano? Será que eu vou saber, mano? Vamos ver, né? Vamos ver se a espiritualidade começa a usar a gente, né, pessoal? Entende? Graças a Deus, mas é isso, tá, pessoal? Agradecer a vocês pela. Nossa, eu tava olhando aí o meu canal, eu vi que até os inscritos aumentou a visualização, tá, pessoal? Né? Fiquei até sabendo que tem pessoas de igreja me assistindo, tá? Ela ainda tá lá no grupo dela, mas ela diz que assiste meus vídeos, tá? É isso, pessoal. Graças a Deus, tá? Pode assistir sem problema nenhum. Agora, a não ser que seu líder aí, seu pastor, não queira, tá? Aí como é que você vai fazer? Tá, pessoal? Você vai obedecer o líder lá, que não quer que assista meu vídeo, mas você tá vendo que meu vídeo tá abençoando você, tá trazendo um entendimento profundo, tanto da espiritualidade como da Bíblia. Agora você vai parar de assistir? Você vai obedecer o líder? Depende de você, tá, pessoal? Mas tá aberto, tá? Mas tem alguns também líderes aí que se você não assistir, ele tá me assistindo, tá? Que eu sei também, tá? Amigo, ninguém esconde nada de ninguém, tá? Aqui tudo tá em aberto, tá? Você fica aí tentando assistir aí escondido, tal, para ninguém saber, mas a espiritualidade sabe, tem um espírito, né? Que eu acredito que é o Espírito de Deus que está vendo tudo e sabe de tudo. Tá? Até o seu sentimento, seu pensamento, ele sabe todas as coisas que passam aí da pessoa. Não adianta esconder, tá? Você está escondendo da gente aqui, tá, pessoal? Mas desse Deus, desse Espírito aí que está olhando tudo, não esconde nada, tá? Mas é isso, tá? Continue a assistir a meus vídeos, tá? Espero que lhe traga bem, lhe faça bem e desperte a sua consciência, tá? Que é esse que é o propósito aqui do meu vídeo. Então, pessoal, graças a Deus, por que a gente está falando sobre isso? Despertar a consciência, né? Porque o meu tema de hoje, né, pessoal? Por mais por essas pessoas que estão novas no meu canal, que eu já falei isso aqui, mas eu vou dar uma ênfase maior, tá? Que é o tema de hoje. Qual é o tema de hoje, pessoal? Qual é o tema que a gente vai falar?
Deixa eu beber até um chazinho aqui. Qual é o tema? Vamos lá, né? Peraí, deixa eu dar uma luz, né? Porque sem luz, as trevas vai dominar, tá? Agora deu luz. Então, o que é o sono espiritual? O que é isso, pessoal? Tá? A gente vai ver, e existe nível que tem consciência que está em 4 níveis, tá? Então, qual é o seu nível de sono espiritual que você está aqui, tá, pessoal? Qual é? A gente vai analisar isso também, né? E como sair desse sono de inconsciência? Como sair desse sono da inconsciência? Porque o sono é espiritual, então o sono é do espírito, é da sua consciência. E como sair desse sono de inconsciência? Porque quando você está no sono, você está na inconsciência, tá? Aqui, como sair. Cadê? Deixa eu colocar aqui. Eita, saiu. Eita, saiu aqui, pessoal. Deixa eu ver aqui. Eita! Cadê aqui? Achei como sair. Como sair desse sono de inconsciência, tá, pessoal? Então, tinha saído daqui, mas voltou. É assim, pessoal. Parecendo que não quer que eu fale sobre o que é isso, né? Já pensei eu perder todo o estudo agora que eu fiz. Graças a Deus, pessoal. Mas vamos lá para esse tópico de hoje, né? O que é o sono espiritual e como sair desse sono de inconsciência, tá? Como sair de inconsciente, né? Inconsciente, a pessoa está inconsciente. E esse sono também é considerado, pessoal, como a morte espiritual, tá? Eu gravei um vídeo aqui falando sobre essa morte espiritual. Tá aqui no YouTube, tá? Se vocês querem saber, tá? Porque a morte significa o quê? Uma separação. Mas essa morte é uma separação de quê? Da presença de Deus. De Deus, tá? Foi o que aconteceu lá com Adão e Eva, tá? Muitos sabem aí da história, né? É contada e salteada de canto a canto aí, tá? Então, aquela morte foi essa separação, tá? Então, por isso que essa história, muitos falam que é o quê? Uma fábula, um negócio, uma historinha que às vezes tem muitos que acreditam que não existiu. Mas tudo bem, é o seu pensamento, né? Seu pensamento aí que você está tendo, seu nível de consciência. Mas vamos pensar, não existiu essa história aí de Adão e Eva. Vamos pensar assim. Mas por que que as pessoas estão sempre na inconsciência tentando se religar com Deus? Olha o monte de religião que existe no mundo, pessoal. Por que que essas pessoas podem ser de língua diferente, pode ser costume diferente, pode ser de tudo, mas ela tem o mesmo sentimento de querer uma conexão com Deus. Por quê? Por que que a humanidade está assim? Entende, pessoal? Que não é uma historinha, uma fábula, como muitos estão falando aí, que eu já ouvi aqui na internet, no YouTube aqui, pessoas falando isso, que é uma historinha que inventaram para contar para gente. Tá bom. Mas por que então agora a humanidade está assim? Sentindo falta, vazio. Vazio de quê? Você entende, pessoal? A gente tem que fazer essa análise. Então,
não é verdadeiramente em uma historinha, tá? Se tem efeito na nossa consciência de que a gente precisa se conectar com algo, que algo? Que é esse algo? Porque o ser humano está atrás disso aí, vai, faz um grupo, uma religião, tá sempre querendo se espiritualizar. Para quê? Tá, pessoal? Todos, tá? Todo mundo, uns endurece aí a cerviz aí, tá? O coração, e aí até fica dizendo que Deus não existe, é ateu, tal, não sei o quê. Até você sabe a história do ateu que o filho dele estava para morrer, o médico disse que não tinha jeito. Ele aí foi orar a Deus. Um ateu, tá, pessoal? Você já viu essa história? Então, entende, pessoal? É quando a coisa acontece pro seu lado, tá apertando o seu calo, aí você vai querer uma conexão com esse Deus, tá? E muitas vezes se converte verdadeiramente, né? Desperta a consciência nesses momentos, tá? É por isso que é nesses momentos de pressão, pessoal, que a pessoa vem para a espiritualidade. Não tem jeito. Então, será que é uma historinha? O, o que está lá escrito lá em Gênesis, da história de Adão e Eva? Né? Mas por que, que as pessoas. Então, o que aconteceu ali? Foi a separação, essa morte, que a humanidade entrou nesse sono profundo, né? Que está separada de Deus. Então, desde lá, a humanidade vem tentando se reconectar com esse Deus, tá? Desde lá. Porque existe na história contando homens que estavam tentando se conectar com esse Deus. Por quê? Você entende, pessoal? Essas pessoas não estão pensando assim. Por quê? Não estão despertos, não têm uma visão. Aí, para desqualificar, pensando que a igreja de Deus verdadeira é essas igrejas aí, principalmente a católica e a evangélica, eles estão pensando que é essas igrejas, tá? Aí não pensa, tá? Tá entrando em uma área que não pensa e tá falando coisa aí, bobagem até, contra a verdade da espiritualidade, tá? Então, pense nisso. Por que, que todo mundo agora está no sono? Por que, que eu tenho que despertar? Entende, pessoal? Se quiser responder aí, responda. Por que, que a gente precisa despertar? Por que, que a gente precisa conectar com Deus? Por que, que a gente já não é de Deus? Por que, que a gente tem que se conectar? Entende? Foi por causa disso. Houve um desligamento, que é essa morte espiritual, mas significa que ele ficou assim parado igual o corpo quando a gente morre? Não, pessoal, tá? Isso é uma metáfora, tá? Para dizer que você está afastado da vida que está em Deus, tá? O qual Deus agora, essa vida está com Cristo, tá? Por isso que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, é o caminho da sua consciência, é a verdade para a sua consciência e é a vida para a sua consciência. Tá, pessoal? Esse vídeo aqui vai abalar corações, tá? Mas o que é que ele fala aqui? O que é o sono espiritual? Primeiro vamos saber o que é isso, depois eu vou introduzir mais, tá, pessoal? Ele fala: o sono espiritual é uma fase perigosa, então é uma fase que a sua consciência está passando, que você está em perigo na vida espiritual de um indivíduo. Então, a vida do seu espírito, do indivíduo, está numa fase perigosa, quando ele está assim nesse sono espiritual. Por quê? Que pode causar, porque pode causar inatividade, ele não tem atividade, ele está inativo, tá? Para as coisas espirituais. Distração e desatenção para com o trabalho da espiritualidade. Então, ele
não está conectado, então ele não vai trabalhar. Quem não despertou desse sono, pessoal, não trabalha para a espiritualidade. E tem muitos aí, tá na espiritualidade, mas está inconsciente, tá, pessoal? Por quê? Ele está na atividade espiritual, nas distrações. Então, a distração domina. Pessoas que estão na espiritualidade, tá? Pode ser o seu pastor, seu líder aí, tá? Ele está assim, e tá desatento às coisas do trabalho da espiritualidade. Ele não sabe o que é o trabalho da espiritualidade. É como aí, tá? A maioria dos grupos religiosos não sabe o que é o trabalho da espiritualidade. O que é isso? Foi por isso que eu perguntei um dia, eu estava no Uber, o cara, 30 anos na igreja, aí eu disse que eu tinha um canal que falava de espiritualidade, né, no YouTube. Ele disse, o que é espiritualidade? Você entende, pessoal? Então, o que é que está ensinando essa? O cara, 30 anos que está trabalhando na igreja. Que está indo para a igreja, né? Trabalhando lá tal, não sei. Tá nessa inconsciência, não sabe o que é espiritual. Então, tem muitos grupos religiosos que estão fazendo trabalho religioso, mas não tem nada a ver com o trabalho da espiritualidade. Porque o trabalho da espiritualidade é o quê? É trabalhar a consciência da pessoa, é o quê? O pensamento, o sentimento, a emoção. Ontem a gente até falou sobre a emoção, né? Que é uma energia. Então, é você trabalhar essas energias. Isso que é espiritualidade. Não tem nada a ver de você ficar em um grupo, fazer uma coisa lá que o pastor está mandando. Não tem nada a ver isso, tá? Isso aí é coisa religiosa, ou está ali seguindo a doutrina, não sei o quê. Não tem nada a ver, tá? Espiritualidade tem a ver com sua essência, você trabalhar a sua essência divina, trabalhar essa conexão. É isso que é espiritualidade. Eles vão lá para querer se conectar com Deus, eles vão, mas não estão trabalhando, então estão de uma forma totalmente inconsciente. Então, tem pessoas que estão aí tentando se reconectar com Deus, mas está de forma inconsciente. Ela não sabe como. E eu estou aqui para explicar isso, tá, pessoal? Que não depende de lugar, hora, não depende de nada. A qualquer momento que você desperta a consciência, você pode entrar em conexão com esse Deus aí. Porque ele está na sua consciência, tá? Quem sabe ver meus vídeos aqui, pergunta onde é que está Deus. Deus está na sua consciência. Tá? Mas quem está dormindo não percebe essa presença divina que está em você. Não percebe. Então, vai perceber quando? Quando desperta a consciência, aí você vai perceber essa presença divina que está em você. E você vai começar a trabalhar a expansão, o equilíbrio, você vai trabalhar essa harmonia para com Deus. Então, vai ser o quê? É observar as coisas que você não tem que fazer, aquilo que você tem que fazer. Então, a Bíblia ensina isso, tá? Mas os pastores não sabem disso, tá? Não sabem. Eles falam que o Deus está lá na igreja dele. Se você não estiver lá, Deus não vai estar com você. É um engano que está aí nesse meio religioso, tá, pessoal? Eu sinto muito, tá? Mas é isso que está na mente das pessoas, tá? Aí ele fala, as pessoas que dormem espiritualmente pode estar ativa, mas não em assunto espiritual. Então, ele está falando o quê? Que a pessoa está ativa, ela está se movimentando, está fazendo coisa, mas não nas coisas espirituais. Ela está dormindo, ela não sabe o que está acontecendo. Ela pode se envolver em ansiedade diária da vida, ou na busca de prazer e prestígio ou riqueza. Então, é isso que ela está ativa. A consciência dela está ativa para presa a essa ilusão aqui.
Então, por isso que você tem que sair dessa. Quando a pessoa desperta, ela sai dessas coisas. Então, ele fala prestígio e riqueza. Uma pessoa que fica buscando a riqueza, buscando coisa, essa pessoa pode estar no meio espiritualista, no meio religioso, mas está dormindo espiritualmente. E quantos e aí, pessoal? Olha aí, você vê pela pregação aí que é falada aí, já há alguns tempos aí, né? Que vem nessa para incentivar você. Por quê? Porque não estão despertos, eles estão mais cegos do que nunca, tá? Entraram, criaram os seus grupos e tal, não sei o quê, mas ainda estão no sono, tá? E a gente vai explicar cada sono aqui, tá, pessoal? Porque existe aquele sono bem profundo em que a pessoa não vê nada, existe aquele que já despertou um pouquinho, existe aquele que já está desperto, tá? Do sono. Aí ele fala, normalmente a pessoa que dorme está inativa. Está dormindo e está inativa, não está trabalhando para a espiritualidade. Ela não sabe qual é o trabalho dela espiritual, então ela está inativa. Em contraste aos que dormem em sentido espiritual, talvez esteja bem ativa, tá? Então, para os que dormem no sentido espiritual, talvez esteja bem ativa. Então, está bem ativa para as outras coisas materiais. Mas no assunto espiritual, ela se envolve freneticamente na ansiedade diária da vida e na busca do prazeres. Olha aí, prestígio. Então, é isso que o mundo está aí, tá? Então, quando aconteceu lá que Adão, né, pecou, Adão e Eva foram expulsos do paraíso, né? Eles perderam essa conexão que tinha com a espiritualidade, com Deus, tá? Então, você via que Deus falava com ele no jardim. E quando foi falar com ele, o que é que aconteceu? Ele sentiu medo. Então, por isso que muita gente, às vezes, tem medo de falar com Deus, tá, pessoal? Tem medo de vir para a espiritualidade verdadeiramente. Teve pessoas aqui do meu canal que foi assim, tá? Elas tiveram medo. Então, foi aquele sentimento que aconteceu com Adão, quando ele já tinha pecado, né? Já tinha saído da frequência que Deus estava numa frequência de medo, né? Quando Deus foi falar com ele no jardim, ele disse, se escondeu, por que você está se escondendo, Adão? De mim? Aí eu senti medo, Senhor. Você está com medo de mim por quê? E tem muitos assim, tá, pessoal? Tem medo de vir para a espiritualidade, tá? De ter uma conexão com Deus, tá? Tem medo dessa responsabilidade. Então, que ele tinha cometido o ato, então estava entrou no sentimento de medo, culpa, daquele sentimento. Então, é o que a gente sente tudo hoje, tá, pessoal? Aí, busca de prazer, prestígio e riqueza. Com todas essas atividades, pouco se preocupa com a sua necessidade espiritual. Então, quem está dormindo, pouco se preocupa. Que espiritual, que negócio de espiritualidade? Olha aqui, eu falo com minhas filhas, tá? Que espírito, que negócio esse de espiritualidade? Nem sabe o que é. Tá totalmente voando, tá? É assim que uma pessoa está dormindo, tá, pessoal? Pessoas despertas em sentido espiritual pode entender que vivemos nos últimos dias. Então, cada dia que ela está aqui é um último dia para ela, tá? De modo que se empenha ao máximo a fazer a vontade de Deus. Então, você vê que uma pessoa que despertou, ela se empenha ao máximo para fazer a vontade de Deus, tá? É isso, pessoal, tá? Aquele que despertou desse sono espiritual. Que quando é que você desperta do sono? É quando você volta a ligação com esse Deus, tá? Você não tem medo de estar na presença dele. Porque você viu que quando tinha os santos do santo, né, lá em Israel, o,
o sacerdote ele não poderia entrar no Santo do Santo para ter comunhão com Deus se ele tivesse com alguma coisa errada. Ele era fulminado. É tanto que amarrava uma corda no pé dele, né? Ele entrava amarrado com a corda no pé. Porque se o cara fosse fulminado lá, caísse, caísse duro, caísse morto, aí os que estavam cá fora arrastavam o cara do lugar santíssimo. Então, é esse lugar santíssimo que a gente tem que entrar. Foi até a pergunta que eu coloquei aqui para os pastores, né? Aonde é esse lugar santíssimo que a gente entra, né? Quem é que entra agora lá? Você entende, pessoal? Então, isso faz parte, tá? Então, fazer a vontade de Deus. Então, aquela pessoa que está fazendo, ela vive como se fosse os últimos dias dela aqui nessa terra, tá? Aí ele fala, na Bíblia, o sono espiritual é uma metáfora. Então, é uma metáfora, tá? Que coloca sono lá para designar essa morte que é a separação da sua consciência de Deus. Então, quando a pessoa está no sono espiritual, a consciência dela não está conectada com o Criador. Então, aí vem os problemas tudo, tá? Vem o que Adão sentiu medo, culpa, vem aquele negócio, aquele sentimento, tá? E é o que a gente sente quando está desconectado. Então, eu quero que você desperte desse sono para você se conectar com Deus verdadeiramente, tá? Eu sei que tem muitas pessoas religiosas no meu canal, que são até de outro grupo de igreja, mas não significa que você entrou em um grupo desses daí, significa que você saiu do sono espiritual. Eu estou vendo aí muitos aí de grupos religiosos que estão no sono espiritual. Até no meio da espiritualidade aqui, de grupos aí espiritual que fala sobre... Tem gente dormindo também, tá? E às vezes acordou, mas caiu de novo no sono, pelas coisas aqui da Matrix envolveu ele, ele caiu no sono de novo. Não vigiou, né? Entende? Então, não significa que você está em um grupo, significa que você está desperto, tá? Porque muitos evangélicos, pessoas acreditam, eu aceitei Jesus, eu fui batizado no céu. Você tomou um banho gostoso, tá? O negócio é se ver se você, essa consciência sua, está ligada com a consciência de Deus, tá? É isso aqui, esse é o meu papel, tá? É despertar para que você veja. Vai ser um incômodo para você, tá? Ele fala, é uma metáfora usada para descrever um estado de morte. Então, que morte? Um estado da morte da consciência. Por quê, pessoal? Você só tem vida com Deus, porque a vida está com Deus. Por isso que a vida, Cristo, quando saiu de Deus, é o Filho de Deus, ele é a vida. Por isso que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque se você está fora dessa conexão, você não tem vida. Você está nesse estado de morte espiritual. Agora, morte que ficar parado, esse sono é aquele que fica assim. Não, pessoal, é uma metáfora para descrever o momento que você está inconsciente das coisas de Deus. É só isso, tá? Ele fala, é um estado de morte em que acontece com aqueles que morrem espiritualmente. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Tá? Porque ele mesmo, depois de ter morto, você viu que Deus veio conversar com ele no jardim. Mas ele estava em outra frequência. O que é que ele sentiu? Medo. Medo. Então ele estava numa frequência de medo, tal, e é aonde a humanidade está. Por isso que o príncipe das trevas desse mundo aqui, que está dominando as mentes, ele quer que a humanidade permaneça nesse medo aí. Então, por que as propagandas, tudo
mensagem aí, as notícias, é tudo de medo. Porque ele sabe que essa frequência afasta você de Deus, tá? A mesma coisa que ele fez com Adão e Eva, ele está fazendo com a humanidade aqui, né? A humanidade caiu nesse sono espiritual e ele quer manter, mas como é que ele mantém? É mantendo você na frequência do medo. Porque quando você sai dessa frequência, quando você desperta, você sai dessa frequência de medo. Por isso que a Bíblia lá fala: Deus nos deu um espírito de amor, de poder e de moderação, tá? Então, vai lançar fora todo medo. Então, aquele que está na vibração do amor de Deus lança fora todo medo. A Bíblia é clara, pessoal, tá? Agora, precisa entender, tá? Espiritualmente, tá? Então, a morte que aconteceu com aquele que morreram espiritualmente. Agora, eu sinto muito, tá, pessoal? A humanidade, a maioria, tá tudo morto assim espiritualmente, tá? São poucos os despertos, tá? Até no meio religioso, tá? Tem muitos mortos, tá? Aí ele fala: a verdade é que quando nascemos, então, por isso que Cristo falou para Nicodemo, não foi? Ele falou, disse: é necessário que você tenha que nascer da água e do espírito. Então, seu espírito tem que nascer no mundo espiritual, porque ele está morto. Como é que nasce? É quando você se conecta com esse Deus, tá? Aí você tem vida, vida espiritual. Foi por isso que falou isso. É preciso nascer. Quando nascemos, já estamos em um sono profundo. Então, quando a gente nasce aqui, a nossa consciência encarna aqui, toma um corpo, a gente nasce da barriga, a gente já nasce, já está no sono espiritual. Por quê? Por que a gente já nasce assim? Por causa de Adão. Então, se a gente é da linhagem adâmica, né? Como muitos falam aí, que a gente vem dessa linhagem adâmica, a gente já nasce desse sono, tá? Pois estamos desconectados de Deus. Então, já nasceu, a gente já nasceu já no, já ruim, tá, pessoal? A gente já nasceu aqui já desconectado de Deus. Então, aí depois quando você vai crescendo, vai se tornando, você vai tomando, existe um Deus, eu quero me conectar com ele. Aí vai surgindo o desejo de você se querer se conectar, mas aonde está ele? Aí foi aonde entrou aí a Matrix aí, dizendo, tá aqui na religião, tá aqui Deus para você. Será que é Deus verdadeiro mesmo? Você tem que examinar, tá, pessoal? Aí ele fala, em outras palavras, o que estão adormecidos espiritualmente não tem consciência de Deus. Então, não tem consciência de Deus. E não está consciente de sua presença que está na consciência dele. É por isso que vocês ficam procurando. Aí o que é o príncipe desse mundo viu quando você estava assim? Ele criou o grupo dele religioso aí, a religiosidade, aqui, ó, vem aqui, Deus está aqui. E aí você talvez está adorando até o príncipe desse mundo. Tá? E não sabe, porque você está inconsciente. Tá aqui, rapaz, vem aqui, ó, Deus está aqui, ó, Cristo aqui, Jesus tal. Olha aí todas as igrejas. E aí lhe afasta mais do despertar do seu sono profundo. Você vai começando a se iludir, se envolver com isso aqui, você vai. E você, quando vê, você está num sono profundo, tá? Nossa, pessoal, eu lembro quando eu estava nos grupos religiosos, eu estava num sono, pessoal. É um sono gostoso, tá? Porque você se envolve com as coisas também, mas você está sendo enganado, tá, pessoal? Então, quando as pessoas acordam espiritualmente, a coisa que ela percebe é me enganaram.
Aí começa até a ficar revoltado. Não se revolte, tá? Não entre também nessa frequência, tá? Entenda que aquilo ali foi um momento de aprendizagem. Você estava na inconsciência. Porque se você entrar na ira, ficar. Tem muita gente que fica revoltado, tá, pessoal? Por isso que tem que equilibrar espiritualmente, trabalhar o equilíbrio por causa disso, porque é difícil quando você acorda, você percebe que tinha gente lhe enganando, tá? Ou às vezes até a pessoa está até enganada e passando aquilo, parece com a verdade, mas não é. Tá? Tem muitos assim, tá? Aí ele fala, o sono espiritual está em uma situação na qual a pessoa se distancia de Deus. Então, quem é que se distancia? A sua consciência. Você não tem consciência de Deus, você não sente a presença de Deus. É por isso que muitos evangélicos dizem assim, eu vou buscar a presença de Deus na igreja. Porque ele não está sentindo ali. Ele acha que ele vai sentir naquele lugar, tá, pessoal? É nesse lugar aqui que eu vou sentir a presença. Aleluia! Glória a Deus! Não, pessoal? Mas por quê? Porque ele está longe de Deus. Então, aí o que é que os religiosos falam? Vem aqui, aqui tem a presença de Deus, venha buscar. Talvez seja uma armadilha, tá? Você cair no laço do passarinheiro, tá? Então aí você cai lá no laço, aí o quê? Você vai se tornando uma pessoa distante de Deus e do seu propósito. Então, quanto mais você se afasta de Deus, você se afasta do seu propósito. Qual o propósito? Foi o que Deus colocou na sua consciência, na sua alma, para você vir fazer aqui nessa realidade. Aí é por isso que o que é que eu vim fazer aqui? Tem muitas pessoas assim, ó. O que é que eu vim fazer? Deita no travesseiro, o que é que eu estou fazendo? Só acordo aqui, vou trabalhar, chego no final de semana, eu encho minha barriga de cerveja, de churrasco, de vinho, aí volto a dormir. O que é que eu vim fazer nesse mundo? É isso? Entende? Está perdido, tá, pessoal? Porque está distante dele e não sente a presença de Deus, tá? Aí torna-se passivo no que diz respeito à sua obrigação para com ele. Então, você torna-se passivo, você não está fazendo a sua obrigação, que você entrou em acordo com Deus. Deus colocou esse propósito no seu coração, lá na eternidade, tá? Colocou em você e você não está passivo, não está fazendo o trabalho espiritual. Quando é que você faz o trabalho? É quando você entra nesse propósito espiritual. Tá? Tá entendendo aí, pessoal? Vai ter que um dia despertar, tá, pessoal? Não tem jeito, tá? Se você não despertar aqui no meu canto, você vai despertar em outro lugar, tá? Mas vai despertar. Aí ele fala, o resultado deste sono espiritual é o crescimento da maldade humana. Então, quanto mais o ser humano, né? Ele fica no sono, o inimigo está colocando bastante engano, ele está entrando em um sono profundo, vai crescer o quê? A maldade humana. Então, por que o mundo está assim, pessoal? É à toa? Foi por acaso, aconteceu assim. Ser humano, por quê? Porque ele está distante de Deus. Quando o ser do homem, que é o ser espiritual, a consciência está distante de Deus, ele cai, ele cresce o lado mal dele, então cresce a maldade humana. Foi o que aconteceu lá, né? E Deus viu que o homem era mau em todos os seus desígnios. Aí ele fala, os pecadores crescem e a atitude desobediente passa a ser aceita na sociedade. Então, o pecado cresce de uma tal forma, pessoal, as atitudes de desobediência às coisas espirituais crescem de uma tal forma que aquela desobediência passa a ser aceita pela sociedade. Sociedade, não, tá tudo certo aí, não tem problema em fazer isso.
vai crescer de um modo tão grande, pessoal, que vai acontecer isso, tá? Ainda não aconteceu porque tem ainda gente aqui com o espírito da verdade que está impedindo dessa manifestação de aceitação à sociedade, aceitar as coisas erradas, a maldade, tá? Aí ele fala, é por isso que as escrituras alerta, então, as escrituras, né, que foi deixada pelos apóstolos, para que possamos despertar do sono e retornar a Deus, seguindo os seus princípios eternos. Então, a gente tem que se aproximar de Deus e seguir o princípio dele, para que a gente não caia nesse sono aí de novo, tá? Porque tem pessoas que despertam, mas depois caem no sono, por causa de dinheiro, do engano aqui. Aconteceu com alguns líderes aí, pastores, né? E alguns espiritualistas. Até despertou, mas depois caiu, já era. Já foi, tá? Aí só a misericórdia de Deus para você entrar de novo na frequência, tá? Aí ele fala, na espiritualidade geral, o sono espiritual pode ser visto como um estado de falta de consciência espiritual ou negligência em relação à busca de um relacionamento com o divino. Então, é uma falta de consciência espiritual, no qual você negligencia a busca com esse relacionamento com o divino, com Deus, né? É importante estar desperto e atento à nossa vida espiritual. Então, aquele que despertou, esteja atento para você não cair, tá? Sair da frequência, porque tem muitas coisas aqui, nessa realidade que a gente está ainda aqui, que pode tirar você da frequência espiritual. Então, e você cai nesse sono profundo de novo, no engano. Tem que estar atento, então, tem que estar vigiando, tá? Aí ele fala, tem muita gente hoje dormindo. Então, não sou eu que falo, tá? É o espiritualista aqui, ó. Tem muita gente hoje dormindo e correndo um sério risco na vida espiritual. Então, se ela está nesse, ela está correndo um grande risco. De quê? Ela vai ficar presa à roda de Sansara, vai ficar presa aqui, nessa dimensão, não vai para dimensões superiores, tá? Foi por isso que Cristo veio para libertar a gente dessa roda. E para levar a gente para onde? Na casa de meu pai há muitas moradas. Levar para a casa do pai, tá? A nossa consciência, tá? Então, mas você tem que atingir um nível de frequência para você adentrar as dimensões superiores. Porque e o inimigo ele sabe disso. Por isso que ele faz de tudo para você errar, para você sair da frequência de Deus, para você ficar preso aqui. É isso que está acontecendo, tá, pessoal? Por isso que é a luta, tá? Joga raio azul em cima dele, tá? É uma guerra, joga raios azuis aí, energia tá, pessoal? Faz isso, tá? Aí ele fala, tem muita gente hoje dormindo e correndo um sério risco na vida espiritual. Correndo um sério risco de ser enganada pelo inimigo, de prender aquilo que mais preza, a vida espiritual. Então, você vai ser preso e você vai perder aquilo que mais preza, que é a sua conexão com Deus, a vida espiritual. Pois o diabo está tirando a espiritualidade da pessoa, o que está vivo, e está colocando na vida daquele que está morto. Em outras palavras, ele está distorcendo a visão da espiritualidade. Então, é isso que está acontecendo, tá? Aconteceu no meio religioso e está acontecendo agora no meio da espiritualidade. Ele está distorcendo tudo.
para que você não encontre a frequência certa, a frequência de você estar na presença de Deus, tá? Por isso que foi intencional, tá, pessoal? Esconderam aí, queimaram aí muitos ensinamentos aí, tá? Esconderam, ainda tem muitas instruções escondidas também ainda, tá? Para que você não entrasse nessa frequência. A sua consciência não se conecta. Por quê? Porque se você se conectar com Deus, você vai se tornar um Deus aqui. Então, ele não vai poder dominar você. Você é mais poderoso do que ele. Tá? Então, ele não quer isso. Ele quer o domínio, os escravinhos deles aí. Opa, vamos escravo, vamos fazer as coisas aqui. Então, foi por isso que diz que Cristo, se você é escravo, você é escravo do pecado, é servo do pecado. Você não é livre. Foi o que ele falou com os judeus lá, que cria nele, né? De se você verdadeiramente permanecer nas minhas palavras, verdadeiramente sereis livre. Então, a sua consciência está livre desse escravo aí, que é o inimigo que está lhe dominando, tá? E era a pessoa religiosa que Cristo estava falando isso, tá, pessoal? Por isso que eu estou dizendo que não adianta você estar em um grupo e ser religioso lá, mas se não tiver desperto verdadeiramente. Se não tiver verdadeiramente em Cristo, tá? Aí ele fala, tá distorcendo a visão da espiritualidade. É isso que está acontecendo, tá? Quando ele fala a pessoa, a espiritualidade da pessoa, o que está vivo e é colocado na vida daquele que está morto. Então, você está vivo, você passa por uma frequência que está morto. Em outras palavras, ele está distorcendo a visão da espiritualidade. Então, está havendo uma distorção aí. Aí ele fala, quando você dorme espiritualmente, é uma oportunidade perfeita para Satanás cirandar e armar cilada e laço e te prender, paralisar, de forma que você morra agonizando no seu estatuto a Hades. Então, Hades. É isso, pessoal, tá? Então, por que a gente tem que estar vigiando? Quem está desperto, vigie, tá, pessoal? Porque a qualquer momento você pode sair da frequência. Porque tem muitas distorções aqui no meio religioso, tá? Quando vê você entrou em um grupo, mas está desviando você totalmente da sua espiritualidade, tá? Porque foi isso que o inimigo tá aí, tá agindo. Então, é uma oportunidade para Satanás quando você está dormindo. Para ele armar cilada e laço, né? E te prender e paralisar de forma que você morra agonizando. Então, essa morte aqui, você morra, você vai morrer espiritualmente. Então, lhe afastando de Deus. Tá? Aí ele fala, Deus tem muito prazer, Deus tem muito para fazer em nossa vida. E precisamos estar acordado, alerta, desperto, disposto, com bom ânimo. Então, para Deus trabalhar na sua vida, você tem que estar desperto, você tem que estar em conexão, você tem que estar com vivo. Porque Deus é Deus de vivo e não de morto. A Bíblia fala sobre isso. Deus é Deus de vivo e não de morto, entende? Ele vai ter relacionamento com quem? Com quem está vivo, que está desperto espiritualmente. Se você estiver morto espiritualmente, você não vai ter relacionamento com Deus. Esqueça. Esqueça relacionamento. Ah, eu estou em um grupo aqui, mas se você está morto aí nos seus delitos, está morto aí na religião, preso aí a alguma coisa, você está morto espiritualmente, tá? Aí as suas práticas na sociedade vai ser como está acontecendo com muitos religiosos. Está praticando, às vezes, até pior do que aquela pessoa que não tem um grupo religioso.
tá praticando, mentindo, sabe? Tá fazendo mutreta, tá, sabe, para se dar de bem. Então, quando você tá dormindo e vai ser um laço, né? Uma ciranda, vai armar uma cirandinha para você, vai reunir aquela cirandinha, aquela roda e armar uma cilada, um laço para prender você, vai prender sua consciência ali nessas coisas materiais e paralisar você de forma que você morra agonizando em seu status Hades, tá? Você morra ali agonizando. Então, é isso que a Matrix está preparando. E muitos, pessoal, eu sinto muito, tá? Muitos líderes eu vi que no começo a espiritualidade estava usando, mas depois morreram espiritualmente para espiritualidade. Espiritualidade deixou ele, tá? Ele se afastou porque essas coisas materiais tomou conta da visão. Aí já foi, tá, pessoal? Eu sinto muito, tá? Aí, o que é que ele fala mais, pessoal? Ele fala, o vento renovador do Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, pode soprar na sua vida e te despertar dessa sonolência espiritual. Então, o vento do Espírito, é quando o Espírito vem sobre você para fazer morada. Aí você desperta, foi o que aconteceu com os apóstolos. Então, como o vento impetuoso, né, invadiu a casa e todos foram batizados dentro da casa com o Espírito Santo. Então, ali houve um despertar. Pedro estava ali, Maria, né? Estava todo mundo reunido na casa. Então, como um vento impetuoso, um vento do Espírito Santo de Deus, invadiu e batizou todo mundo. Batiza! Batizou, então. Eles despertaram os olhos, saíram daquela sonolência. Por quê? Qual era o sentimento quando eles estavam lá presos dentro da casa? O sentimento que estava lá em Adão. Qual era que estava lá em Adão? Medo. Ele tinha medo de sair da casa para os romanos não pegar ele e crucificar ele como crucificou Cristo. Mas quando ele foi batizado no Espírito, o que é que aconteceu? Saíram a falar do Evangelho. Sem medo. Pode matar ele, então. E mataram eles aí, né? De forma cruel aí. Morreram aí, muitos. Ah, mas eles tiveram medo? Não, pessoal, tá? Porque não é a frequência que Deus se conecta com a pessoa. Então, se você está com esse sentimento aí, pessoal, tá no medo, tá até em um grupo religioso, tá no medo de tomar a decisão de enfrentar as coisas, você ainda não está conectado. O Espírito Santo, o vento do Espírito, não fez morada ainda em você, tá? Você tem que entrar nessa frequência, tá, pessoal? Aí ele fala, enquanto é tempo, desperte e dê lugar para o mover de Deus em sua vida. Então, enquanto há tempo aqui, desperte, tá? Se você até agora estava aí iludido aí por muitas coisas aí, você viu meu vídeo? Tocou em você? Mude, desperte agora. Queira a conexão com a espiritualidade. Não é comigo que você vai ter como é? Esse relacionamento. É com seu Deus mesmo, tá? Tem nada a ver comigo, é com seu Deus. Então, eu só estou aqui para despertar. Eu só sou um dessa engrenagem aí do trabalho espiritual. Eu só sou mais um, tá? Daqui a pouco eu posso sair dessa realidade, outros vão continuar aí, tá? O processo, tá, pessoal? É assim que Deus faz, tá? Aí ele fala, vença o sono espiritual, abra os olhos da fé, rompa com o mundanismo, que está nas práticas viciosas, né? Vença a preguiça, a empatia espiritual, né?
apostasia no espírito, no, no, no físico, na alma, e coloque-se na disposição o qual o Senhor te chamou. Então, desperte para que se coloque para ser usado por esse Deus, pela espiritualidade. Você vai ser usado. Então, por que ele está me usando aqui? Eu estou gravando vídeo para vocês. Tá? Tá abençoando até pessoas que é de outro grupo religioso. Estão me assistindo. Por quê? É porque eu quis? É porque bateu uma vontade. Bateu vontade? É isso? Você sabe que quem é mais antigo aqui, no meus primeiros vídeos, sabe que eu não queria estar gravando isso aqui, né? Não queria negócio isso aqui, mas eu não tenho querer, tá, pessoal? Ou você entra na frequência, então você tá perdido igual aos outros, tá? E quantas pessoas agora aqui no meu canal estão se sentindo bem, despertar a consciência dela? Estão caminhando aí, tá? E essas pessoas até tá ajudando o meu canal, tá? Se eu não entro na disposição para se colocar à disposição do Senhor, que Ele me chamou, tá? Despertei, amigo. Despertou, não tem jeito. Você tem que entrar na frequência e fazer o trabalho espiritual que você veio fazer. Você entrar no seu propósito de vida e faça isso até o fim, tá? Até o fim. Até quando findar a sua vida aqui nessa realidade, tá? Vá até o fim, será salvo. Aí ele fala, desperta, despertar semanticamente significa acordar, sair de um estado de torpor ou de inércia e readquirir forças e atividade e retomar a consciência. Então, você vai sair daquele estado de fraqueza, de medo, e você vai sair com vigor forte, com a intrepidez, saindo para falar das coisas de Deus. Tá? Vocês são minha testemunha aqui. Tá? Por que eu tô com essa intrepidez toda? É porque, o que é que Samuel come? Por que ele tá com essa energia que eu sinto daqui de casa ouvindo o vídeo? Você acha que é o quê? Se o Espírito não tá aqui me guiando, me dando força, você acha? Olha a minha casa como é, pessoal. Conturbada, mas mesmo assim, aonde é que eu estou encontrando força? Você entende, pessoal? Não tem como, você despertou, não ligue para agora. Sua família pode estar como for, amigo. O problema é deles, tá? A espiritualidade, cada consciência aqui tem a sua porção aqui. Eles têm que buscar a presença de Deus e descobrir qual é o seu propósito aqui. Eles têm que buscar, como você despertou também. Que a gente pode fazer o quê? É passar mensagem, meditar, passar boa energia, fazer o bem a eles, tá? Mas não é fácil, tá? Porque vai vir ataque, não é fácil, mas você tem que estar assim. E quem é que vai lhe ajudar? A espiritualidade, tá? Para você seguir esse caminho, fazer aquilo que tem que ser feito, tá? Olha aí. E vocês são minha testemunha aqui, viu, tá? Vocês são meu espelho aí de que algo está trabalhando na minha vida e está trabalhando nas suas também. Quando vocês entram aqui na frequência que eu tô, você sente energia. Nossa, um dia eu vi uma pessoa escreveu aí, disse, nossa, quando eu estou escutando o irmão Samuel, parecendo que é uma frequência assim, que a gente se sente bem e tal, tá levando a gente para outro lugar. Então, tá levando para o seu despertar espiritual. Tá certo, pessoal? Ai, meu Deus, eu não aguento. Mas é isso, tá, pessoal? É uma frequência que está sobre mim. Eu não teria essa frequência sem ele estar operando, tá? Agora, eu posso sair dessa frequência? Posso, tá, pessoal? Se eu não estiver vigiando, desperto, eu saio dessa frequência. E aí, acabou, tá, pessoal? Eu vou estar só falando aqui abobrinha para vocês, e igual muitos aí, tá?
e vou estar até desviando pessoas que estão querendo entrar na espiritualidade, tá? Isso pode acontecer, tá, pessoal? Aí ele fala, a espiritualidade, espiritualmente, despertar pode ser entendido como um libertar da alma e iluminar-se interiormente, a chave que abre a porta do coração. Então, quando você entra nessa frequência, se desperta, você tem uma libertação da alma, que é o quê? A sua alma se libertar, que dá atrelado às coisas do ego. E aí você vai caminhar para iluminar interiormente, iluminar essa alma para ela se tornar um corpo de luz. É a chave, então, é a chave que Cristo deu à igreja para que abra a porta do coração. Você tem a chave, tá, pessoal? Por isso que Cristo deu a chave na sua mão e ele está de fora, batendo para entrar. Por isso que de lá em Apocalipse, lá 3:20, né? Eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz e permitir que eu entre, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, porque você tem a chave de abrir a porta para Cristo entrar. Só é você que tem, tá? Ninguém mais tem. É com a sua permissão que a espiritualidade entra na sua vida. É por isso que aqui nada é forçado, tá, pessoal? É o trabalho da espiritualidade mesmo. Ele vai estar tocando aí no seu coração, como já tem tocado aqui no coração. E tem muitas pessoas endurecendo, tá, pessoal? Não quer abrir o coração, aí eu não posso fazer nada por você. Se você está com a chave na mão, você tem que abrir para Cristo entrar, para a espiritualidade entrar na sua vida. Se você não quer, eu não posso fazer nada, pessoal. Aqui não é forçado. Até Cristo, ele é bem educado, ele está batendo a porta. Você me permite entrar aí? Está pedindo. Agora você não quer, posso fazer nada, tá? Então, pessoal, vamos parar aqui. Primeira parte, né? Vamos parar da segunda parte. Eu vou ali fazer uma merendinha. Daqui a pouco eu volto para continuar a segunda parte, tá, pessoal? Daqui a pouquinho, tá? Então, parei aqui no abrir a porta do coração, tá? Então, até a segunda parte, né? E eu vou ali fazer uma merenda. Daqui a pouco eu volto, tá, pessoal?